É 10 de abril de 1912, quando o RMS Titanic deixou o porto de Southampton para inaugurar uma nova era de navegação civil. O gigante do aço, com seus requintados acessórios interiores, parecia mais um hotel flutuante de luxo do que um navio a vapor comum. Suas modernas divisórias impermeáveis e seu avançado sistema de bombeamento fizeram com que o Titanic ganhasse a reputação de ser inafundável aos olhos do público. Hoje, sabemos que isso nada mais era do que uma grande falácia. Nas últimas horas da noite de 14 de abril de 1912, todo o orgulho da White Star Line colidiu com um iceberg e afundou algumas horas mais tarde, nas águas geladas do Atlântico. Das mais de 2.200 pessoas a bordo, 1.514 não sobreviveram ao acidente. Isso se deveu principalmente ao fato de o Titanic não ter transportado botes salva-vidas suficientes com ele. Além disso, no pânico que se seguiu, muitos botes foram lançados, antes mesmo de estarem sequer meio cheios. Após o naufrágio, o esqueleto do navio de aço adormeceu sem ser descoberto no fundo do oceano por mais de 70 anos, antes de ser finalmente redescoberto em 1985. Desde então, o naufrágio do Titanic foi explorado muitas vezes, usando submarinos e robôs. Numerosos artefatos também foram recuperados do interior do navio, que praticamente desapareceu nesses dias depois que a ferrugem tomou conta do navio. Mas antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Hoje, gostaríamos de dar uma olhada mais de perto com você em 10 descobertas únicas do Titanic, cujas histórias são comoventes, tristes ou até mesmo aterrorizantes. Carta de amor. Quando o zelador de cabine do Titanic, Richard Getz, estava tendo um momento de sossego, ele decidiu escrever uma carta para a pessoa de quem mais sentia falta, sua esposa. Tragicamente, porém, a esposa de Richard nunca iria receber suas declarações de amor por escrito. Além de seus sentimentos de ternura, o homem também escreveu algumas outras linhas no papel. O que poucas pessoas sabem é que alguns dias antes da colisão com o iceberg, o Titanic escapou de uma colisão por um fio de cabelo. Quando o transatlântico de luxo saiu em 10 de abril de 1912, ele quase colidiu com o SS New York. O poderoso impulso das hélices do navio havia rasgado as cordas do forro de ferro, trazendo a popa do New York perigosamente para perto do Titanic. Uma colisão de última hora foi evitada pela intervenção atenciosa do capitão Smith e o uso do rebocador Vulcan para puxar o SS New York para longe. Em sua carta, Richard também contou à sua esposa sobre este incidente. Muitas pessoas viram um presságio ameaçador no quase-acidente. Relógio de bolso. Junto com sua esposa Miriam, o russo Sinai Cantor participou da viagem inaugural do Titanic como um passageiro de segunda classe. Mais tarde, o relógio de bolso do homem foi encontrado, o que mais uma vez nos lembra os últimos momentos comoventes de sua vida. Quando era certo que o navio iria afundar, Sinai levou sua amada esposa para um dos botes salva-vidas. Fiel ao lema "Mulheres e crianças primeiro", que alguns oficiais interpretaram como homem sob nenhuma circunstância, foi negado a Sinai o acesso ao bote de resgate. Seu corpo sem vida foi mais tarde recuperado da água gelada. Antes deste terrível golpe do destino, o casal havia sonhado em começar uma nova vida em Nova York. Sinai queria estudar medicina nos Estados Unidos, enquanto Miriam queria uma carreira como dentista. Violino. Todos vocês provavelmente já ouviram a comovente história da banda do Titanic. Após a colisão com o iceberg, a banda de 8 integrantes foi encarregada de fornecer apoio musical ao carregamento dos barcos salva-vidas, a fim de acalmar os passageiros assustados. Muitas testemunhas oculares relataram mais tarde que os músicos continuaram a tocar até o fim. Nenhum deles sobreviveria ao naufrágio do Titanic. Depois que o corpo de Wallace Hartley, violinista e líder da banda, foi encontrado, ele foi trazido para a Inglaterra e enterrado. Dezenas de milhares de pessoas alinharam-se ao caminho do cortejo fúnebre para prestar sua última homenagem ao músico. Vários anos depois que o Titanic afundou até as profundezas do oceano, uma pequena bolsa de couro foi recuperada dos destroços. Ninguém sabia o que estava na bolsa no início,
Mas não demorou muito para que os investigadores descobrissem o que estava na bolsa. A bolsa continha um violino que se acreditava pertencer a um dos homens que estavam tocando enquanto o navio afundava, Wallace Henry Hartley. Os músicos que estavam no Titanic tomaram uma bela decisão em suas últimas horas nessa terra para ajudar a aliviar a mente de muitos homens, mulheres e crianças que estavam destinados a perder suas vidas nas águas geladas do oceano. Muitos dos passageiros estavam começando a entrar em pânico, já que a morte estava certa a apenas alguns momentos de distância. Estes músicos fizeram tudo ao seu alcance para acalmar os passageiros e decidiram fazer uma serenata enquanto o navio afundava lentamente até as profundezas. Sua música ajudou a acalmar as mentes e corações das crianças e adultos a bordo e tornou seus momentos finais um pouco mais fáceis. De acordo com testemunhas oculares que conseguiram sobreviver ao acidente, as músicas finais a serem tocadas pela banda do Titanic foram Near My God to Thee e Autumn. Wallace Hartley foi um desses incríveis indivíduos, e dentro da bolsa de couro que havia sido encontrada nos destroços, uma inscrição foi feita em uma etiqueta de metal que dizia: "Para Wallace, por ocasião de nosso noivado. De Maria." Seu violino foi limpo e devolvido à ex-noiva de Wallace, Maria Robinson. Não consigo imaginar as emoções que devem ter se derramado sobre ela quando o violino de seu marido foi encontrado depois de todo esse tempo. O violino permaneceria em sua família por muitos anos, até ser finalmente oferecido em leilão no início dos anos 2000. O violino foi confirmado como sendo um artefato genuíno, e um fato pouco conhecido é que o corpo de Hartley também foi encontrado nos destroços. Até 2013, um dos instrumentos musicais mais apreciados do mundo foi vendido em leilão por um espantoso $1,5 milhão. Ele foi comprado por um colecionador britânico em uma venda relâmpago de 10 minutos. Até hoje, o violino continua sendo uma das peças mais caras de memorabilia do Titanic a ser vendida. Passagem. Um olhar sobre a passagem de uma mulher chamada Marion mostra que, na verdade, ela nunca deveria ter embarcado no Titanic. Na verdade, a passagem era para o navio Majestic, mas uma reviravolta no destino tinha significado que Marion finalmente se encontrasse a bordo do Titanic. Sua viagem originalmente reservada havia sido adiada, razão pela qual lhe foi oferecido um lugar no hotel de luxo flutuante da White Star Line em troca. Claro que naquela época ninguém poderia ter adivinhado o trágico destino do Titanic. Entretanto, se Marion soubesse que a travessia para Nova York terminaria em catástrofe, ela nunca teria colocado os pés no navio. Sapato. À primeira vista, o achado seguinte parece ser apenas um sapato velho e esfarrapado de um homem. Entretanto, se tomarmos consciência do que esta peça de vestuário pessoal realmente representa, todos poderemos notar um sentimento opressivo em nosso peito. Por um lado, este simples sapato nos lembra as inúmeras vítimas, muitas das quais esperavam começar uma vida nova e melhor nos Estados Unidos. Entretanto, as ondas mortíferas do mar destruiriam todos esses sonhos de uma só vez. Além disso, a condição do sapato resgatado nos mostra mais uma vez as forças elementares que são realmente inerentes à Mãe Natureza, as gigantescas extensões do mar, das quais o então mais moderno navio de passageiros de todos os tempos foi vítima, são tão avassaladoras quanto assustadoras. Rádio. O rádio que foi usado no Titanic ainda está no fundo do Atlântico Norte. Na verdade, no entanto, há muito tempo existe um grande debate ético sobre se o equipamento técnico deveria ser trazido de volta à superfície. Em teoria, seria possível salvar o rádio com um robô de mergulho no interior do navio. O problema: em sua viagem, o robô muito provavelmente encontraria os restos mortais de muitas vítimas, e assim perturbaria a paz dos mortos. Uma vez que o naufrágio do Titanic deve ser preservado como um memorial, as expedições têm sido muitas vezes frustradas no passado. É incerto se o radiotransmissor da Sociedade Marconi poderá um dia ser recuperado. Na época, o dispositivo tinha a mais poderosa tecnologia de rádio já colocada em um navio. Entretanto, como a estação era dirigida por uma empresa privada e não pela tripulação, eram principalmente telegramas de rádio pessoais dos passageiros mais influentes que eram transmitidos. Por esse motivo, alguns avisos de gelo chegaram à ponte de navegação com atraso ou não chegaram.
Torna-se claro para nós porque o próximo achado tem o nome significativo Grande Pedaço, quando olhamos mais de perto suas dimensões. O fragmento do invólucro do navio pesa 15 toneladas e tem mais de 8 metros de comprimento, o maior objeto Titanic já recuperado. Muito provavelmente, esta parte do lado de estibordo se soltou quando o Titanic se partiu em dois. Este exemplo também deixa claro para nós mais uma vez que o navio acabou sendo vítima da pura força elementar da natureza. As forças atuantes no casco do navio durante o naufrágio foram tão intensas que o colosso de 52 mil toneladas não conseguiu mais resistir a elas e se partiu como um fósforo. Estátua de anjo. Uma vez, uma estátua de anjo embelezava a grandiosa escadaria do Titanic. Para algumas pessoas, no entanto, a figura religiosa tem um significado mais profundo. No período que antecedeu a viagem inaugural, muitas vezes se dizia que nem mesmo Deus era capaz de afundar o Titanic. Entretanto, alguns cidadãos profundamente religiosos viram em tais afirmações graves blasfêmias que o Senhor do mundo não deixaria isso ficar impune. Na época, muitos estavam convencidos de que foi o orgulho humano que acabou provocando a ira divina e assim selou o terrível destino do Titanic. Telégrafo do motor. Ao contrário do rádio, cuja história já contamos a você, o telégrafo do Titanic foi recuperado em 1987. Naquela época, tais telégrafos de motor eram usados para transmitir comandos da ponte para a casa de máquinas. Esse tipo de comunicação também desempenhou um papel central na colisão com o iceberg. No entanto, as ordens que William Murdoch realmente deu na época ainda são motivo de debate hoje, enquanto no sucesso de James Cameron em 1997, nos mostram o primeiro oficial dando o comando parada total, mesmo antes da colisão. É mais provável que o Titanic só tenha desacelerado após a colisão com o iceberg. A verdade é que há muitas incógnitas em relação ao Titanic. Mesmo muitos daqueles que estavam realmente no barco naquela noite terrível compartilham histórias conflitantes, principalmente porque o caos que se seguiu foi diferente de tudo que eles já haviam visto. É fácil entender como o julgamento e as memórias dos passageiros ficaram obscuras tão rapidamente. Sino. É 14 de abril de 1912, por volta das 23h40, quando um tremeluzente desastre branco se levanta da água diante dos olhos de Frederick Fleet. Logo à frente, o homem da gávea descobre um enorme iceberg. Fleet tocou o sino de alarme 3 vezes e, no mesmo suspiro, telefonou para a cabine sobre o perigo que se aproximava. Muitas décadas depois, o próprio sino que anunciava o fim do Titanic foi trazido de volta à luz. É agora uma das exposições no Museu Titanic em Belfast. Ao contrário de tantos outros membros da tripulação, Frederick Fleet sobreviveu ao afundamento do transatlântico de luxo. Ele deve isto ao segundo oficial Charles Lightoller, que colocou o vigia no barco salva-vidas número 6. Mais tarde, Fleet foi questionado como uma importante testemunha sobre os antecedentes exatos do acidente, mas suas respostas não foram muito úteis. Portanto, ele não podia dizer a que altura estava a gávea, nem a que distância estava o iceberg, quando ele o descobriu. Na verdade, Fleet nem sequer sabia se estava 1 minuto ou 1 hora entre o avistamento do iceberg e o acidente. O britânico simplesmente disse à comissão de inquérito: "Eu não tenho ideia sobre tamanhos e distâncias." Após a morte de sua esposa, Frederick Fleet tirou sua própria vida em 10 de janeiro de 1965. Pode ser difícil compreender quão trágico foi a perda do Titanic. Muitos anos depois, tornou-se cada vez mais difícil empatizar com todos aqueles que estavam a bordo do navio, mas esses artefatos inestimáveis ajudam a nos transportar de volta no tempo para um momento em que tantas pessoas estavam cheias de esperança de começar uma nova vida na América, apenas para ter esses sonhos esmagados pelo súbito aparecimento de um iceberg. O medo com que essas pessoas devem ter sido preenchidas é surreal, mas é um lembrete constante de como nunca devemos nos levar muito a sério, pois nossas vidas podem ser tiradas de nós em um piscar de olhos. Muito bem, pessoal, agora sua opinião é importante. Qual foi a descoberta do Titanic que mais os intrigou com sua história? Já estamos aguardando seus comentários. Sinta-se à vontade para dar um joinha em nosso vídeo e se inscrever no canal. Finalmente, por que não dar uma olhada nos outros vídeos interessantes em nosso canal?
que você pode acessar clicando em uma das fotos nos créditos agora. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e nos vemos na próxima!